Fala, meus amigos, estamos começando aqui o segundo vídeo de hoje, tá? Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, eu vou fazendo que não meteram a pata para destruir ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? E nesse segundo vídeo nós vamos falar sobre a China, certo? Então tem algumas notícias legais aí sobre a China e que, enfim, fazem eco aí ao que a gente tem refletido sobre o protagonismo solidário, essa modificação de contexto aí que o mundo está passando, BRICS e tudo mais, tá? E vários detalhes aqui que a gente vai refletir, tá? Então o tema é esse aí. China amplia a conexão com a África em mais um exemplo do protagonismo solidário do país oriental, tá? Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, a gente conversa a despeito desse absurdo que eu sigo vivendo aqui, essa covardia inacreditável. E o meu romance também está na editora, saindo aí, assim que sair, se eles não sabotarem, se essa gente nojenta não sabotar, eu anuncio para vocês aqui, tá? Então, pessoal, vamos lá. E como a gente vai falar da China, tá? Eu já deixo aqui também duas dicas de dois livros sobre a China que eu já li, que são livros de poesia chinesa, tá? Um aqui que é o Poesia Completa da Yu Xuanji, que é uma poetisa da China da dinastia Tang, tá? Lá pelos anos de 900 DC, tá? E esse outro livro aqui também, que é uma compilação da editora da Unesp, que é a Universidade do Estado de São Paulo, tá? Antologia da Poesia Clássica Chinesa, dinastia Tang, tá? E aqui tem poemas da Yu Xuanji também, e de vários outros poetas aqui, acho que se bobear tem uns 50 aqui, tá? Eu já li inteiro, muito bom, muito interessante, e vale a pena para poder, enfim, refletir sobre um pedaço aí da história da China, muito bacana, tá? E por último, como também vamos falar sobre soberania, de certa forma, né? Vale a pena ler esse livro aqui, Soberania e Autodeterminação, tá? Um livro com discursos de algumas figuras da esquerda aí, o Che Guevara, Salvador Allende, o Hugo Chávez e o Yasser Arafat da Palestina, tá? Para além das questões específicas de cada país ali, do que eles, enfim, estavam ali pleiteando na ONU, também é interessante pensar nessa questão da soberania, que é algo que está muito evidente e muito refletido e defendido no discurso da China hoje em relação às relações internacionais, né? Tá? As relações exteriores. Beleza? Então vamos começar a falar aqui. E aí, pessoal, eu vou ler para vocês o discurso, porque teve agora um seminário, tá? Na verdade, teve um fórum, né? É um Fórum de Cooperação China-África 2024, tá? Em Beijing, na China. E aí teve um discurso lá do Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores da China, tá? Agora, antes de ler o discurso do Wang Yi, quer dizer, só um trechinho, tá? Um trechinho rápido ali, que tem menos de um minuto, eu vou reler para vocês aqui uma fala do Rei Molombo, que é um cara que é do Congo, né? Ele é um cidadão lá do Congo, ele tem um Instagram e tem um discurso dele muito interessante explicando as diferenças entre a forma como os Estados Unidos chegam, né, para poder estabelecer ali situações comerciais e a China. Então ele fala isso e depois vocês vão comparar, vocês podem comparar com o discurso do ministro chinês, né, que é o Wang Yi, tá? Então o Rei Molombo está falando lá sobre o Congo, né, que é um dos países mais pobres do mundo, é um país grande no meio da África, ali, um dos maiores países até do mundo, aí, se não me engano é um dos 10 maiores do mundo, tá? E ele diz o seguinte aqui, o Rei Molombo, ele fala: o Congo é capitalista, o Congo é um dos países mais pobres do mundo. O Congo, entretanto, é rico em minerais, cobalto pra caramba. E cada um dos smartphones de vocês precisa de cobalto para funcionar. Esse é um vibranium da vida real. O capitalismo não ajudou o Congo. A desordem no país beneficia os capitalistas nas suas casas, né? E aí o cara que está entrevistando ele, uma das pessoas que está entrevistando ele ali, diz: se você é africano, você sabe quem são os novos colonizadores? A China é quem está extraindo os recursos da África, né? E aí o Molombo diz para ele: olha, o nome do cara parece que é Tai, né? TY. Ele diz: Tai, eu gosto muito de você e tal, mas é um argumento terrível para mim. E aí ele começa a explicar: a China não é os Estados Unidos. E essa comparação aqui é interessante para entender. Depois vocês vão comparar com o discurso do ministro das Relações Exteriores da China, tá? E com as próprias práticas que a gente tem visto aí, os acordos, e que eu já fiz até vídeos aqui sobre isso também, tá? Então o Molombo continua dizendo, né? Existem diferenças claras, o que os Estados Unidos fazem no Congo versus o que a China faz. Aí ele começa a explicar. Os Estados Unidos chegam
E aí eles instalam bases militares, aviões sem identificação chegam no Congo, com multidões de militares estadunidenses e inúmeras corporações. Isso aqui já é um problema, né? Porque se você quer negociar com o país, você não pode chegar com um militar, né? Não é militar que negocia no nível comercial. Quem negocia são, enfim, né? É o ministro das relações exteriores e figuras ali ligadas, né, ao comércio local, à indústria local, e etc e tal, né? Chegou com o militar é porque você não está querendo negociar com ninguém, você está querendo impor alguma coisa, né? E aí ele continua dizendo o seguinte: você sabe o que a China faz? Eles chegam com intelectuais, com contrato para assinar. E aí ele simula ali um chinês falando, né? Ele diz: vocês aí gostariam de fazer esse acordo comercial? Se vocês quiserem, nós construiremos uma mina para o Estado administrar e isso vai contribuir com os seus impostos. Fecha aspas aí o chinês, né? E aí ele continua: você sabe o que o Congo diz? Eles diriam: não. Você sabe o que a China faria? Eles fariam um novo contrato. Você sabe o que aconteceria se você dissesse não para os Estados Unidos? Ele termina dando uma risadinha, né, irônica, porque se você disser não, eles invadem a si mesmo, dão um golpe, no mínimo, né, se não conseguir invadir, eles dão um golpe, né, como fizeram aqui no Brasil usando o juiz Moro, né. Enfim, então, pessoal, o que acontece, né, quando ele diz aqui, né, que se vocês quiserem nós construiremos uma mina para o Estado administrar, isso é uma defesa e um respeito, né, à soberania local. Tá? E vocês vão ver que isso comparece exatamente no discurso do Wang Yi, tá? Que é o ministro das Relações Exteriores chinês. Tá? Então ele diz o seguinte aqui, o Wang Yi, né? Nesse fórum agora de cooperação China-África, tá? Em Beijing. Está acontecendo agora, né? Aconteceu agora em 2024, se não me engano, agora até no final do mês agora, né? Ele diz: em sua cooperação de longo prazo com a África, a China tem continuamente formado características valiosas e adquirido tradições gloriosas. A primeira é não interferir nas ações internas da África, sinceramente proporcionar ajuda à África e nunca impor qualquer condição política. Não vamos nos engajar em jogos geopolíticos, nos opomos à criação de confrontações de campos na África. Nos opomos a usar a África para ganhos pessoais. Continuaremos em cooperação contínua com a África de acordo com o conceito de autenticidade, afinidade e boa-fé. Né? Temos de manter a justiça, atingir a modernização não é... Agora aqui ele passa a falar sobre essa questão do colonialismo e tal. Atingir a modernização não é uma prerrogativa de poucos países. Os países africanos também têm o direito ao desenvolvimento. Considerando a praga colonial que a África sofreu, os países desenvolvidos devem assumir suas responsabilidades, fortalecer a cooperação Norte-Sul e aumentar o investimento no desenvolvimento da África. Tá? Então, assim, um discurso muito bacana, muito civilizado, muito interessante, muito proativo ali no sentido do diálogo, do respeito ao outro, das afinidades, etc. e tal, tá? E aí é importante também apontar algumas sutilezas aqui. Por exemplo, tá? Quando ele diz que visa sinceramente proporcionar ajuda à África e nunca impor qualquer condição política, né? E não vamos nos engajar em jogos geopolíticos, ele está se referindo a jogos geopolíticos no sentido de conflitos, de crises, né, e de confrontos até. Né? Agora, quando ele diz não nos opomos, nos opomos a usar a África para ganhos pessoais, né? Se você diz isso para um neoliberalzinho brasileiro, ele vai dizer: você acredita nisso, deixa de ser ingênuo, o negócio é ganhar dinheiro. E ao mesmo tempo, né, ou então ele pode chegar e dizer: olha, o que a China está fazendo na verdade, um pragmatismo de mercado. Eles estão querendo ganhar dinheiro, estão negociando para isso. Nada disso, não estão não. O tal pragmatismo de mercado é aquele que é imediatista, ou seja, visa lucros a curtíssimo prazo e ignora as leis locais, ignora o diálogo, ignora a extração pela extração, sem diálogo, sem coisa que os chineses não estão fazendo. Né? Pelo contrário, estão inovando em todos os níveis, inclusive na urbanização. Né? Então, muito cuidado ao escutar neoliberais falando sobre isso aqui. Porque a tendência é essa gente começar a colocar exatamente da mesma maneira que o entrevistador do Molombo fez. Né? A China que está extraindo tudo lá agora, são os novos colonizadores. Né?
porque essa gente acha que é isso, né? Que só existe essa forma de negociar, que é extrair sem discutir muito e o lucro pelo lucro e acabou, né? Quando na verdade existem várias outras formas de você negociar, de você estabelecer respeito ali à economia local, à cultura local, aos ritos locais, ao governo local e etc e tal, tá? Então é importante tomar cuidado com isso porque existe uma diferença muito grande nessa forma. Agora, ao mesmo tempo, é importante também dizer o seguinte, né? Quando eles dizem aqui, quando eles dizem, né, nos opomos a usar a África para ganhos pessoais, eles estão se referindo, se a gente contextualiza com o restante e com os projetos que a gente tem visto aí, eles não estão se referindo a algo como dar o dinheiro sem ganhar nada em troca, não é esse o caso, né? Mas é o caso de uma relação ganha-ganha. Ou seja, a gente chega aqui, como disse o Molombo lá, né? A gente chega aqui cria uma mina para vocês e o Estado administra e pega os impostos. Mas para criar essa mina, obviamente que tem uma grana, tem um dinheiro, né, do Estado lá do Congo, enfim, do país que for, que vai, obviamente, subsidiar isso e trazer um ganho também para a China, evidentemente. Mas é uma relação de ganha-ganha. Não é uma extração sem, né? Não é, digamos assim, né, não é algo como uma antropofagia, né, para poder usar aqui uma crítica que eu já fiz aqui num vídeo anterior, né? Não é o devorar por devorar, né? Enfim, estabelecer um acordo, sentar para conversar, né? Enfim, civilizadamente, coisa que muita gente não tem inteligência sequer para chegar perto disso, tá? Enfim, então quer dizer, e aí ele finaliza fazendo essa defesa importante de uma releitura, né, do processo do processo colonial e tudo mais, que em alguma medida alguns países estão fazendo, né? A Bélgica já pediu desculpas lá e inclusive já tem aí uma articulação para eventuais ali pagamentos até de uma indenização, etc e tal. Portugal também tem feito isso em relação ao Brasil, né? Então, assim, é interessante pensar nessas movimentações como um caminho mais civilizado para o mundo, que é um caminho dessa lógica diferente que a gente está vendo aí crescer, e lógica essa que tem sido protagonizada pela China também, né, mas também pelo Brasil, pela Rússia, pelo BRICS, né, e até por alguns países europeus, que de alguma maneira ou de outra ali entram nesse diálogo, mesmo que com as coações dos Estados Unidos, etc e tal, tá? Então é interessante pensar nisso aí, e é bacana fazer essa comparação entre o discurso do Molombo e essa fala do ministro das Relações Exteriores da China, porque mostra bem ali tem um peso isso, né? Bom, pessoal, então aí vamos falar aqui, eu vou finalizar aqui, tá? Esse vídeo vai ser um pouco menor, vou só finalizar lendo aqui 2 trechos rápidos aqui da imprensa falando sobre esse encontro lá de cooperação entre a China e a África que aconteceu na China, tá? Tem uma notícia da revista Fórum anunciando esse encontro, então antes, né, do encontro, e eles dizem, entre os dias 4 e 6 de setembro, então foi agora, né, será realizada a cúpula de 2024 do Fórum de Cooperação China-África, o FOCAC, na capital nacional da China, Pequim. O evento tem o objetivo de promover o diálogo e fortalecer os laços entre a China e as nações africanas, tá? Entre os destaques dessa cooperação está o esforço de eliminar a extrema pobreza na África, né? Que é uma coisa que os Estados Unidos, por exemplo, nunca ligou para isso. Aliás, eles não ligam para isso nem lá internamente, né? Então, o que dirá na África, né? E a Europa também nunca se preocupou muito com isso em relação à África, ainda que tenha resolvido isso de maneira muito melhor que os Estados Unidos internamente, né? Enfim. E aí a revista Fórum finaliza aqui dizendo o seguinte: durante coletiva regular de imprensa do Ministério das Relações Exteriores chinês, o porta-voz Lin Jian comentou a importância do FOCAC e os avanços das relações sino-africanas, quando esse sino significa China, tá? Então, sino-africanas, para que os países do continente alcancem a autossuficiência alimentar, a redução da pobreza e uma vida melhor. Lin comentou que eliminar a pobreza é a missão comum da humanidade e a aspiração comum do povo africano. Está fazendo eco a vários discursos do Lula aí também, né? Então, antes de resolver qualquer coisa ligada a mercado, etc. e tal, tem que resolver a questão da fome. E essas questões básicas que a maioria delas só o Estado consegue resolver, né? O mercado muitas vezes está cagando para isso, tá? E isso a gente tem visto provas e provas disso aí todo mês, né? Acontece um problema aí causado pelo tal mercado nesse nível, tá? E, inclusive no Brasil, quando os mercadolóides voltam para o poder, a fome volta, a pobreza aumenta e etc e tal, tá?
E aí tem uma outra notícia aqui muito legal também do Brasil de Fato, que aí explica alguns detalhes mais específicos, tá? Ou seja, alguns planos que eles têm ali e que foram desenhados para esse encontro lá, tá? Então, China promete ampliar cooperação com a África e investir 285 bilhões de reais no continente africano até 2027, certo? E aí eles dizem o seguinte aqui: hoje, dia 5, então agora dia 5, né, o presidente da China, Xi Jinping, anunciou que pretende implementar 10 ações de parceria com a África que contarão com o financiamento do governo chinês no valor de 360 bilhões de yuans, que é a moeda chinesa, tá? Cerca de 285 bilhões de reais. A decisão vem após uma série de encontros inéditos com chefes de Estado do continente africano, principalmente no início dessa semana. Segundo o mandatário, o Xi Jinping, os projetos devem impactar diversas áreas de infraestrutura e os repasses devem ser executados até o ano de 2027. Atualmente, a China decidiu ter parcerias estratégicas com todos os países africanos com quem tem relações diplomáticas, ou seja, 53 dos 54 países africanos. Eles não dizem aqui qual é o país que não tem, né? A gente fica na curiosidade. A elevação do nível das parcerias é uma prática crescente da política externa chinesa para estreitar, né, laços com países, principalmente do chamado Sul Global, tá? O investimento, aqui ó, os números agora, hein? O investimento total estará dividido em uma linha de crédito de 210 bilhões de yuans, ou seja, né, 165 bilhões de reais, 80 bilhões de yuans, 63 bilhões de reais em assistência e 70 bilhões de yuans, 55 bilhões de reais de investimento de empresas chinesas na África. Na área da saúde, China e África planejam uma aliança de hospitais e centros médicos, que certamente é uma coisa que a África tem ali uma defasagem muito grande disso, né? Inclusive as doenças, isso pode contribuir, inclusive, para diminuir os riscos de novas Covids ou Ebola, né, ou esses vírus que são, em muitos casos, enfim, né, resultante de pobreza, falta de saneamento, alimentação, enfim, alimentação ruim, né, e tal, tá? E aí eles pretendem também, então, Pequim enviará 2.000 agentes sanitários, lançando 20 programas de instalações de saúde e tratamento da malária. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, em 2022, a África teve 94% dos casos mundiais de malária, 233 milhões de casos e 95% das mortes, 580 mil mortes. Quer dizer, várias doenças que já foram erradicadas na maioria esmagadora do mundo, assim, matam milhares de pessoas na África ainda. Por quê? Porque não existem essas parcerias, né? É aquela coisa da extração, é o ganha-perde, né? Na agricultura, a China oferecerá 1 bilhão de yuans, cerca de 787 milhões de reais, para assistência alimentar, construirá áreas agrícolas demonstrativas de 6.600 hectares e enviará 500 especialistas. Será criada uma aliança de inovação científica e tecnológica agrícola China-África, tá? E o último parágrafo, pessoal, o Xi Jinping também anunciou incentivos a investimentos bilaterais, visando criar 1 milhão de empregos locais na África. Em segurança, a China investirá 1 bilhão de yuans para treinar 6.000 militares e 1.000 policiais africanos. Também criará um centro de cooperação digital para 20 projetos digitais e 30 de infraestrutura, certo? Então, é muito legal isso aí, tá? Enfim, a China com esse protagonismo solidário, né, que eu tenho refletido para vocês aqui, que eu tenho, enfim, desenvolvido aqui em alguns vídeos, essa coisa de usar o poder que a China tem, é uma potência, hoje já é a segunda maior economia do mundo, em alguns casos já é a primeira, né, e está usando isso não para poder atacar os outros, para poder jogar bomba, para dar golpe, não, está fazendo acordos, né, está tentando sentar para negociar e ampliar ali uma relação de ganha-ganha, que é bacana, que além de ser um protagonismo solidário, é também um exercício de nacional cosmopolitismo no melhor sentido do termo, né? Que esse lado cosmopolita da complexidade de todos nós, ele não pode ser apenas o de devorar o que é outro, né? Essa coisa da antropofagia, que eu acho que a gente tem que abandonar isso, né? Mas sim, enfim, né? Também contribuir com os outros, né? Por que não? Né? Enfim, a China está aí realmente mostrando isso de maneira muito, muito brilhante, tá? Então a gente tem esses dois lados, né? O lado de se apropriar de contribuições externas e ao mesmo tempo contribuir também com, enfim, os outros países, especialmente com esses que são os países aí que estão, enfim, ainda sofrem,
enfim, né, com falta de alimentação, com morte por malária, coisas que, né, ouvir isso, ler isso é quase que inacreditável, né, em pleno século XXI. Beleza, pessoal? Então é isso, tá fantástica aí mais essa notícia sobre essa atuação da China nas relações externas, e a gente vai continuar acompanhando aí para poder ir refletindo. Enquanto não destruírem aqui, eu vou fazendo, tá? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.